Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Querido, eu quero convidar você que está aí na sua casa, no seu lar, na sua sala, para que você venha junto conosco declarar que o nosso Jesus vive, Ele reina para todo sempre e em breve voltará. Declare que com toda a sua devoção, declare com toda a sua força e diga que Ele vive, porque Ele vive e muito em breve voltará. Queremos orar, que você possa fechar seus olhos aí onde você está e você venha junto orar conosco. Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor visite a cada um dos nossos irmãos nesta hora, aí nas suas salas, aí no seu lar. Jesus, que em meio à circunstância a qual estamos vivendo, que o Senhor seja o centro de nossas vidas, que nós não venhamos esquecer e saber que o Senhor vive e reina e reinará para todo sempre. Assim nós te engrandecemos, te bendizemos teu santo nome, Jesus. Vem sobre nós, vem sobre nossas casas, vem sobre nossos irmãos. Seja tomado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Chame o Espírito Santo nesta hora. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Você vive e para sempre reinará. Assim nós te pedimos e engrandecemos teu santo nome, desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Declare, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei, e que a minha vida, vamos lá, está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
mãos aonde você está. Vamos declarar que Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que vive está. Então, boa noite, amados. Graça e paz. Hoje não podemos estar aqui de corpo presente, mas eu quero saudar você no seu lar, na sua casa, né? Hoje, nesse domingo, 19/4/2020. Diante de toda essa luta que nós como igreja temos passado e todas as pessoas aqui no nosso estado, no Brasil e no mundo. E nessa noite, amados, eu quero falar algo para vocês da parte de Deus, daquilo que Ele colocou no meu coração, que está lá no livro de 2 de Crônicas 26, do versículo 1 ao versículo 16. O tema é: quando é que a nossa vida para? Né? Muita gente está dizendo que a vida está parada por causa do coronavírus, mas tem outras coisas de muito maior importância que você deixa de fazer e que pode paralisar a sua vida. Então vamos ler o texto. Diz assim, 2 de Crônicas 26, do 1 ao 16. Versículo 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro
de 307.500 homens, que fazia guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinado para as torres e canto das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Até aí, amados, no momento. Amados, nosso tema é: quando é que a nossa vida para? Vemos, Uzias subiu ao poder com 16 anos, jovem. Veio de algumas experiências que não foram muito boas, nem por parte do seu bisavô, Joás, nem por parte do seu pai, Amazias. Mas ele teve um grupo de pessoas, que eram pessoas tementes a Deus, e que buscava o Senhor, e que cuidou desse rapaz. Então, nesse momento, Uzias estava aprendendo, diante da sua juventude, aquilo que ele precisava aprender para chegar a ter maturidade e ser um bom rei. Então ele estava em movimento, ele não estava parado, porque tinham pessoas que estavam ajudando ele a crescer. E nós vemos, esse rei teve uma influência tão tremenda na vida do profeta Isaías, que para Isaías crescer, depois da morte dele, foi necessário Deus lhe dar uma visão e mostrar para ele aquilo que ele precisaria fazer diante da morte desse homem, que foi uma grande influência para Isaías. Isaías, nessa época, era jovem, e era um profeta que ministrava na corte, ministrava para a realeza, e ele também vinha de uma família nobre. E nós vemos aqui 5 pontos que eu quero destacar. Quando é que a nossa vida para? Paulo fala algo muito importante, amados, que os exemplos de desobediência, de pecado, que ficou registrado na palavra de Deus, serve como exemplo, para que a gente não venha praticar. A vida desse homem começa muito bem. Lá em Eclesiastes fala algo muito importante, que o mais importante não é o começo, mas é o fim. Porque a gente sabe que quando começa uma carreira, seja no casamento, seja na faculdade, seja na igreja, seja no trabalho, onde você estiver, nós vamos encontrar muitas e muitas e muitas dificuldades, e nós vamos cometer muitos erros. Mas quando a gente vai tendo experiência e que a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. E quando a gente vai amadurecendo e que vem a idade, o que mais a gente procura é não cometer erros. Vai acontecer, mas vai acontecer menos, porque a gente deixa de ser imprudente. A gente deixa de ser uma pessoa que age por impulsos sem pensar. O jovem, ele tem criatividade, o jovem tem força, o jovem tem vigor, mas lhe falta maturidade. Porque maturidade a gente não compra no Araújo, a gente não compra no Mercado, a gente não compra no Vem Que Tem. É quando a gente vai tendo experiências e também tendo uma posição para aprender diante dos nossos erros. Tem pessoas que vai envelhecer, vai ter 120 anos e mesmo assim a cabeça ainda é imatura, porque nunca abriu o coração para Deus para poder aprender, nunca ouviu os pais.
mesmo já sendo avô ou bisavô. Então, Uzias serve como exemplo para a gente aprender, para a gente não parar, para a gente continuar seguindo em frente. Tem muitas pessoas nesse momento de coronavírus, não só no Brasil, não só no nosso estado, como no mundo, desesperado. Como eu vi no meu trabalho, na escola onde eu trabalho, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas na minha família, lá na Bahia, em outros estados, também desesperadas. Mas, amados, se a gente não der lugar para Deus na nossa vida, não aprender com os nossos erros e procurar fazer aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Ele tem falado para nós, vai acabar acontecendo o que aconteceu com Uzias. O nome Uzias significa Jeová é a minha força. E é interessante a contradição que chega no fim da vida de Uzias. O sucesso, amados, ele passa rápido, a fama passa rápido. Se naquela época tivesse um Big Brother, ou qualquer outro programa aí, Casa dos Artistas, qualquer outro, Uzias estava ocupando o topo das redes sociais. Por quê? Porque Uzias se tornou uma pessoa que tinha muita fama. Uzias se tornou uma pessoa que era muito conhecido, até diante dos seus inimigos, porque ele passou a ser respeitado, porque ele era um homem engenhoso, um homem criativo, um homem que teve bons professores, e na maioria das áreas, ele foi bem sucedido, mas ele descuidou de uma área, a área espiritual. E quando a gente descuida da área espiritual, tudo aquilo que a gente prosperou, fica sem sentido, e a gente começa a regredir, porque nos falta o quê? Significado. Talvez hoje, nesse domingo, nessa noite, você na sua casa, você já está inquieto como muitas pessoas. Talvez você já ganhou uns quilinhos a mais. Talvez você está impaciente. Vai para a cozinha, vai para o quarto. Se é uma casa grande, se tem piscina, vai para a piscina. Mas nada está preenchendo muitas vezes o teu vazio, amados. Porque só tem uma pessoa que pode preencher o nosso vazio diante das situações desesperadoras, amados. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. As pessoas hoje têm tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Então eu quero destacar 5 pontos. Quando é que a nossa vida para? Quando é que a nossa vida começa a perder sentido, significado? Eu não estou dizendo que Uzias ficou imóvel, mas a vida dele começou a parar na questão de não ter um sentido, dele sentir prazer diante de um Deus que levou ele a ser rei, diante de um Deus que levantou sacerdotes, que levantou soldados, que levantou oficiais, que levantou professores para o instruir. E ele foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. A primeira coisa que eu quero destacar, mas na mensagem de hoje, quando é que a nossa vida para? Está aí no versículo 4, que diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Se você ler esse versículo e procurar não conhecer quem foi o pai de Uzias, você vai acreditar que ele fez tudo certinho. Mas se você conferir o texto de 2 de Crônicas 25, versículo 2, falando agora do pai de Uzias, Amazias,
fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Primeira lição, amados. Quando é que a nossa vida começa a parar? Quando nós não somos inteiros de coração diante de Deus. Ele teria que ultrapassar o pai dele. O pai dele estava dividido. O pai dele não buscou a Deus de todo o coração. Tinha outras coisas que era importante para Amazias. E da mesma forma também fez Uzias na questão espiritual. Nas outras áreas, Uzias superou o pai dele 100 vezes mais. Mas na questão espiritual, ele não superou. E aí começa o problema dele, a vida dele começa a parar. O que é nós sermos inteiros, amados? É você não ficar dividido. É você não ser insincero. O que é que significa a palavra insincero do latim? O que é que significa? Sincero sem cera. Insincero com cera, com alguma coisa. Assim estava Uzias, crescendo na sua vida, mas a busca com Deus não chegou no patamar de superar o seu pai Amazias. Então guarde aí, amados. Primeira lição: quando é que a nossa vida começa a parar? Quando não somos inteiros de coração, ficamos divididos entre a carne e o espírito, entre Deus e Satanás, entre o nosso próprio desejo e o desejo do coração de Deus para mim e para você. Segunda coisa, amados, nós vemos aí no versículo 5, e é claro que essas pessoas que ajudaram Uzias, ajudaram de coração, deram o melhor. No versículo 5 diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Quem era Zacarias? Profeta do Senhor, sacerdote, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nessa segunda parte não está falando do profeta Zacarias, está falando de Uzias. Ou seja, nos dias, mais uma vez nós vimos que ele estava o quê? Dividido. Porque teve dias que ele não buscou ao Senhor de todo o coração. E qual foi o problema dele aqui? O problema dele é que ele precisava ter alguém para buscar o Senhor. Um menino que não era mais menino, um menino que era um adulto. Adulto tem que agir como adulto. Paulo fala sobre isso. Quando eu era menino, pensava, falava e agia como menino. Depois que me tornei homem, deixei as coisas de menino. Uzias precisava ter uma posição, amados. Precisava Zacarias estar incentivando ele, estar indo atrás dele. Não que seja isso errado, mas se não tiver Zacarias, se não tiver o pastor João Muniz, como é que vai ser? Nesses dias agora que você está na sua casa, você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem meditado na palavra? Quantas pessoas, amados, que se não tiver outra pessoa, não vai colocar Deus em primeiro lugar. E a segunda coisa que nós precisamos aprender: quando é que a nossa vida começa a parar? Quando nós não vivemos a nossa história. Você tem vivido a sua história? Você tem vivido a sua vida? Ou você tem vivido a vida do seu pai, a vida da sua mãe, a vida do seu marido, a vida da sua esposa? Quantas pessoas, amados? E quando a gente vive desse jeito, você está vivendo na sombra da história de outras pessoas. E aí,
a nossa vida começa a parar. Terceira coisa, irmãos, por meio da vida de Uzias, que nos ensina, quando é que a nossa vida começa a parar? Quando não estamos preparados para a fama, sucesso. Por que as pessoas, irmãos, têm essa necessidade de ter outras pessoas exaltando, tirando selfies, né? Reconhecimento, só que se esquece de uma coisa, irmãos. Uzias esqueceu disso. A fama, o sucesso é bom. Quem é que não quer ter sucesso no trabalho, sucesso no seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa? Sucesso em qualquer área, mas Uzias não estava preparado para isso. E o sucesso chegou para ele muito forte, porque ele trabalhou firme. Era um cara engenhoso. Nos dias de hoje ele seria um engenheiro, um arquiteto, um cara muito criativo. Não é que o que ele fez foi errado. O cara criava máquinas. O cara armou todo o exército, fez um exército que as outras nações tiveram medo e começaram a respeitá-lo. A sua fama se espalhou até muito longe, mas ele não estava preparado para isso. Aqui a gente pode tirar um raio-x. Quando as pessoas nos colocam lá em cima, as pessoas não costumam ver o nosso interior, quem realmente nós somos. É pelo que nós fazemos, amados. Isso é muito perigoso. E isso subiu um pouco a cabeça do rei Uzias. Agora ele se achava que era muito bom, que ninguém ia fazer o que ele fez. E aqui nós vemos uma escada que ele subiu bem. Agora vemos a descida de Uzias, amados. Ele caindo cada vez mais um pouco. O texto diz aí, no versículo 15, diz assim, a parte B: divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. 3 vezes no texto está a palavra forte, extremamente forte, até que se tornou forte. Aqui ele chegou em um patamar que qualquer ser humano gostaria de chegar. Mas o problema é como estava o seu coração, irmãos. O seu coração não era mais o mesmo quando ele começou. Agora, ele acreditava que ele tinha chegado naquela posição pela sua própria força. E agora ele acreditava que, tendo esse exército, um exército realmente de soldados, de oficiais, preparados e capacitados, com armas de guerra, inventada por ele. E realmente era um grande exército. E esse exército estava preparado. Só que ele esqueceu de uma coisa, que ele não chegou lá sozinho. Muitas pessoas ajudaram o rei Uzias. Muitas, amados. Nos dias de hoje, quantas pessoas sobem a escada, mas não lembra quem o ajudou a chegar lá. Eu falo para Deus, eu digo: Deus, o dia que meu coração, Senhor, se orgulhar dessa forma, me mata, Senhor, me leva, porque eu não vou estar dando a honra e reconhecendo o que o Senhor fez na minha vida. E se o Senhor não tivesse me dado mais nada, Senhor, só a salvação já era suficiente. Muito obrigado, Jesus. Amados, essa fama aqui trouxe muitos problemas. Além dele ter fama,
também ele recebeu muitos presentes. Cuidado com os presentes que você recebe. Muitas vezes determinados presentes, amados, te leva para longe de Deus. Lembra lá do homem de Deus, Eliseu. Quando Naamã chegou lá, tinha vários presentes para ele. Ele recebeu? Não. Ele não recebeu. Ele não foi nem até lá. E quem era Naamã? General. Um homem vencedor. E o texto diz que Deus deu a vitória por meio dele para a Síria. Era a segunda pessoa, mas depois do rei. Mas ele sabia quem ele servia. Ao Deus que pode todas as coisas. Quantas pessoas, amados, nesse momento, que tem ficado imóvel, paralisado diante de Deus. A quarta coisa, amados, que o texto nos ensina, aí mesmo no versículo 15, diz, no 15, na parte B, diz que, porque foi maravilhosamente ajudado. Ninguém chega a algum lugar sozinho, amado. Sempre tem outras pessoas que nos ajudaram. E quando nós não reconhecemos quem nos ajudou, amados, a subir a escada, é sinal que nós vamos descer com muita velocidade. Por quê? Porque não temos um coração grato. Tenha um coração grato diante de Deus, amados. Reconheça todos os feitos de Deus. Aquele até que parece pequeno, que vem de Deus, é grande, amados. É grande. E a última coisa, amados, o último ponto que eu quero destacar aqui, que está no versículo 16. Quando é que a nossa vida começa a parar? Quando não queremos ouvir a voz de Deus. O que aconteceu com Uzias aqui? Ele foi acompanhado por sacerdotes, por profetas, por servos, por familiares que cuidou dele. Quando ele era um garoto, salvou a vida dele. Mas ele esqueceu de tudo isso. E chegou um momento que ele não estava capacitado para fazer determinada coisa diante de Deus, no qual ele queria queimar incenso, entrar no templo e queimar incenso, e ele não estava preparado para isso, nem tinha autoridade para isso. Aqui nós vemos que ele rejeitou o sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes que estavam no templo quando ele quis fazer o que não era para fazer. E quando nós deixamos de ouvir, amados, a voz de Deus, quando nós nos tornamos desobedientes, insubmissos, rebeldes, o juízo de Deus também vem. E aqui qual foi o juízo de Deus? Quando ele não quis mais ouvir a voz de Deus e se tornou rebelde, ele ficou leproso. E os profetas o tiraram do templo. E ele morreu isolado da família dele e do povo, porque ele não pôde mais reinar. Amados, que nós possamos aprender com esses 5 pontos, para que a nossa vida realmente não venha parar. O momento é difícil, mas o que é um coronavírus, amados? Para Deus, nada. Já teve no mundo outras doenças muito mais perigosas do que essa. Já teve outras situações que causou crises econômicas, mas Deus não deixou de ser Deus. Então nesse momento agora, você ouviu a palavra de Deus. Eu quero convidar você para nós orarmos junto como igreja. Você na sua casa,
Convido você agora para você prostrar o teu ser diante do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te bendizer, Senhor, nesta noite, porque o Senhor continua sendo Deus, Pai. Independente de qualquer coisa, Pai, que o nosso coração, Senhor, esteja realmente por completo na Tua presença, Pai. Esteja abençoando, Deus, a cada um dos Teus filhos, Deus, nas suas casas, nos seus lares, Deus, aqueles que estão nos seus trabalhos, Senhor. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida deles, Deus. Ajude eles a vencerem, Deus, todo medo, Senhor, toda desesperança, Senhor. Mas que nesse momento difícil, Senhor, a vida deles não venha parar, Senhor. Mas que eles possam se movimentar, Senhor, para orar, Senhor. Se movimentar, Senhor, para meditar na Tua palavra, Deus. Se movimentar para aproveitar as oportunidades para pregar o Teu evangelho, Deus. Mesmo com o coronavírus, mesmo de quarentena, Senhor, nós temos outros meios, Senhor, que podemos levar a Tua palavra, Senhor, como estamos fazendo agora nesse culto online, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor abençoe a vida do pastor João Muniz, Senhor, a vida da pastora Leila, Senhor, a vida de cada líder de ministério dessa igreja, Senhor, aonde eles estiverem, Senhor, que o Senhor nos fortaleça diante desse momento tão difícil, Pai. Abençoa a nossa cidade, Deus, de Rio Branco, Pai. Abençoa o nosso estado, Deus, diante dessa doença, diante da violência, Pai, diante de tanta carência do Senhor, Pai. Mas que nós, como igreja, Senhor, nós venhamos sempre ser resposta de oração, Senhor, na vida daqueles que não Te conhecem, Deus, e fortalecer aqueles que estão mais fracos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus. Abençoa a todos, Senhor, no Brasil e no mundo, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor.